Matheus Maurício e estamos no Talk About, ao vivo pelo YouTube. Estou aqui hoje com o meu conterrâneo Sassi aqui. É isso aí, Maurício. E estamos também com o Pastor Beto. É isso aí, Maurício. Toma aí, ó. Consegue dar um zoom out aqui? Beleza. Mas antes da gente ir pro bate-papo, antes de apresentar o pastor aqui e tudo mais, vamos falar dos nossos patrocinadores, cara. A gente aqui é patrocinado pela Docmus Group, os melhores em quesito de produção de conteúdo, os melhores para fazer a sua live, para fazer o seu vídeo, o seu curso EAD, cara. É aqui na Docmus, onde você tem qualidade e diversidade entre vários estúdios que eles têm aqui, cara, de gravação. Você pode estar optando. Vou estar colocando o arroba deles aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, você segue eles lá, cara, e dá uma conferida nos trabalhos que eles têm, cara. É sensacional. Só trabalho de qualidade incrível e impecável. É isso aí, É isso aí. E vamos lá, Pastor Beto. Se apresente aqui pra gente um pouco, fale um pouco de você, pro pessoal que não te conhece ainda. Boa noite, Maurício. Boa noite, Sassi. E aí, pastor? Boa noite. Meu nome é Gilberto. Gilberto. A maioria conhece por Pastor Beto. Sou casado com a pastora Roseli. O pessoal também não sabe, às vezes, que chama Roseli, né? Tenho 2 filhos, Rafael e Isabela. Que bênção, família abençoadíssima. Muito abençoada. Isso é uma bênção, pastor. É uma honra ter você aqui com a gente, né? O Maurício já trouxe aí o senhor pra gente estar conversando anteriormente sobre a Bíblia, né? Eu ouvi esse podcast do senhor junto com ele, foi uma bênção, foi um destravar na minha vida, foi muito bom. Aprendi demais com o senhor ali e aprendo todo dia também, né? Na nossa igreja, que o senhor tem muito a acrescentar. Vê se faz pergunta que eu sei hoje, né? Não, hoje pastor, a conversa vai render bem. Senão eu vou responder igual aqueles pastores que eu perguntava coisas difíceis pra ele. Ele falava, quando chegar no céu, você pergunta pra Jesus. É uma boa desculpa, hein? Boa! Ótimo. Falava, porque a gente sempre queria criar uma polêmica, sim, né? Sim. Então, imagino. Que eu não venha acolher com vocês dois aqui hoje. Por não, favor. Não. Fica tranquilo, pastor. Que tudo que planta colhe, né? Isso é verdade. Então, acho que hoje talvez seja um dia de eu sofrer. Não, fique em paz, pastor. Primeiramente, a gente gostaria de conhecer. A gente conhece muito da história do senhor, principalmente da sua infância, até você chegar aqui em Americana, todo o rolê que o senhor passou, a grande né? história que o senhor tem. E a gente queria conhecer um pouco mais ali, depois da sua conversão, depois que o senhor conheceu Jesus, como foi os caminhos, as igrejas que o senhor acabou frequentando, as amizades, e como que o senhor chegou até essa parte de pastoreio. Eu não andei tanto, não. Andou sim, pastor, como não? Episódio passado, que oportunidade tremenda escutar aí o Thiago. Eu tava lá escutando, eu falei, esse cara foi em Urânia, é impossível não ter passado lá, né? Aí ele não contou que teve lá, mas eu andei pouco, só vim de Urânia até aqui de trem. Mas já é uma caminhada, hein, pastor? Maurício e Sassi, eu recebi Jesus em abril de 1990, 20 de abril. Então, nossa, um dia depois do meu aniversário, hein, pastor? Essa data, assim, é muito especial. Eu já vinha sendo evangelizado por uma moça que realmente ela focou, ela havia se convertido e focou naqueles jovens de uma república, e ela sempre criava uma oportunidade para falar de Jesus para nós. Legal. E nessa república nós éramos em 10 jovens, nesse tempo que eu me converti, eu e mais 9 amigos. E nesse tempo, ouvindo a palavra de Deus, então ela frequentava a Igreja Batista. Igreja Batista, ali é chamada Igreja Batista em Cidade Nova. Certo. E essa igreja, no período que ela frequentava, ela estava sendo assistida por um pastor que não era o pastor presidente da igreja. Então, ele tinha uma igreja aqui, na Dr. Cândido Cruz, e estava para chegar lá um pastor novo. E eu tive a oportunidade
de chegar junto com esse pastor jovem que ia chegar na igreja. Aham. E esse pastor jovem é o pastor Hugo. Que legal. Rapaz. Pastor Hugo, novinho ainda, solteiro. Ele e a pastora Silvani, né? Ela não pastora ainda, ele Certo. já pastor. Mas eles já juntos. Já noiva Certo. dele. Tava só esperando chegar o mês certo do casamento deles. Uhum. E eu tive o privilégio e a oportunidade de chegar nesse momento do pastor Hugo. De conhecer ele já. E o bom dele ser jovem, e o bom de estar morando numa república só de homem, é que se tornou muito acessível para ele estar lá direto. Sim. E isso ajudou muita gente para crescer espiritualmente. Essa igreja batista, ela ainda está lá, na Cidade Nova. Legal. Uma igreja, a gente fala de igreja tradicional, mas eu me sinto honrado e um privilégio grande ter me convertido, Maurício, em uma igreja tradicional. Porque às vezes fala assim, olha, o que é uma igreja tradicional, o que é uma igreja renovada? Sim. A questão do mover do Espírito Santo. Mas a igreja tradicional, pensa num povo que gostava de ler a Bíblia. Pensa num povo que gostava de ter conhecimento da palavra de Deus. Uhum. É tão engraçado, Sassi, que eu saía perguntando quantas vezes as pessoas tinham lido a Bíblia, né? Aham. Porque eu ficava muito empolgado. Quantas vezes o senhor já leu a Bíblia, pastor? Tem que falar mesmo? Pode falar. Você pode se gabar. Então, para honra e glória de Deus, eu tenho 31 anos que me converti. Essa eu gosto de falar. E o pastor Hugo me ensinou a ler a Bíblia. E eu, então, estabeleci, Maurício, um propósito, que eu mantenho ele até hoje. Ler 2 vezes para cada ano. Uau. Eu fiz 31 anos, dia 20 de abril passado. Então, isso eu falo com muita sinceridade, que é um propósito. Uhum. Então, dentro do propósito, agora você fala, você já leu mais do que as 2 vezes para cada ano? Já. Isso também. Uhum. Eu já li muito o Novo Testamento, muito mais vezes do que o Velho, Sim. mas eu gosto de poder dizer que para cada ano eu li 2. Você fala, você vai ser assim até quando Jesus voltar? Ou você morrer? Sim. Enquanto eu tiver condições, eu gostaria de manter isso na minha vida como um propósito, de ler a Bíblia 2 vezes para cada ano de conversão. Uau. Então, livros também. Gosto muito de ler livros. Cada ano eu estabeleço quantidade de livros. Esse ano, por exemplo, eu quero ler 6 livros. Então, é um livro cada 2 meses. Não importa quantas páginas ele tem. Uhum. A maioria dos anos eu escolho 12, um para cada mês. Uhum. E há anos que eu escolho ler 24, 2 para cada mês. Certo. Fora a leitura da Bíblia. Então, isso é um alvo e uma meta para mim de vida espiritual. Eu gosto de me manter assim. Procuro ler a Bíblia fora dos meus horários do trabalho. Hoje eu estou de tempo integral na igreja, Sim. mas eu procuro ler igual você. Porque o dia que eu estiver falando com você, eu não quero que você olhe para mim e fale assim, você é um pastor, né? Você está de tempo integral, então você está ali, não tem ninguém para atender, então você cata a Bíblia e vai ler. Eu quero sempre falar com você dentro daquilo que você pode fazer. Eu me converti sendo um saqueiro, num chapa, numa cerealista. Essa história, o Sassi falou que todo mundo já sabe. Quando eu me converti, eu estava nessa pegada. Certo. Jovem, novo. Então a gente estava ali batendo umas carretas de feijão e sempre muito animado, porque a gente era sempre assim, muito animado. E foi nessa situação de trabalho que eu recebi Jesus e continuei. E assim, para mostrar que a gente tinha que fazer mais, assim que eu me converti, eu tive uma oportunidade de fazer safra na cidade de Alfenas, ali em Minas. Uhum. Uma cidade universitária. E nós montamos uma república por um período, lá em Alfenas. E eu fui novo convertido para lá. Uma cidade universitária, numa pegada completamente diferente aqui de Americana. Um outro estilo de cidade, um novo estilo de república. Certo. E dentro dessa galera, não tem muita gente convertida, né? Claro que não. E caí ali, né, numa cidade que tinha 5 mil
habitantes naturais e uns 20 mil estudantes. Sim. Então foi bom, foi um teste legal para mim ler bastante a Bíblia, Maurício. Então eu gosto de falar isso. Porque uma vez que eu não saía para a rua mais, assim, no sentido de tá num bar, tá numa boate, qualquer outra coisa, então tudo aquilo, eu como jovem eu fiz isso, Sassi. Tudo aquilo que eu gastava à noite, jogando uma cacheta, jogando um truco, ou jogando um 21 no bilhar. Tudo na aposta. Sempre ali, brincando às vezes, Sim. né, valendo ali uma moedinha, né? Uhum. Então eu falei, eu posso fazer tudo isso lendo. Uma vez que a gente aguentava trabalhar, ficando até de madrugada, jogando, seja na brincadeira ou seja valendo ali uns gravetinhos, eu falei, eu posso fazer isso ler a Bíblia. Por isso que a minha meta de início, Entendi. como jovem, era uma média de 45 a 60 capítulos da Bíblia por noite. Rapaz, Porque eu ficava acordado. Você fica acordado. Sim. fico. Então, fica acordado lendo a Bíblia. Aham. Eu tento. É isso mesmo. Era Eu assim. tento. Nós não tínhamos celular. Sei. Então, a gente não tinha TV na República também. Não tinha celular, não tinha TV. Então, eu dediquei a minha vida a ler. Aí você fala, por isso que você conta que em 2 anos você já tinha lido a Bíblia 10 vezes. Sim, porque eu acreditei. Sabe aquele versículo de João 8,32? Conhecereis a verdade? Na verdade, É nos verdade, libertarás. moço. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando o pastor Hugo ministrou isso aí na minha vida, eu acreditei que a libertação podia acontecer de uma forma tremenda, através da palavra de Deus. Certo. E aí, para mim, nasceu uma frase. A palavra funciona na vida daquele que crê. Ah, mas todo mundo já me escutou falar isso e eu escrevo muito isso. Todo versículo que eu escrevo, eu gosto de colocar. A palavra funciona na vida daquele que crê Sim. e pratica. Porque essa é a verdade que eu acreditei que ela funcionaria na minha vida. Uhum. Aí, eu comecei a admirar pessoas. Assim como você tá na rua, você admira pessoas das suas amizades. Até estava escutando o Sasso falar, o Sasso falou de amigos, né? Sim. E às vezes não é fácil, né? Porque os caras... É legal, né? Sim. É legal. É. É. É Demais. legal. Os amigos, olha... Tem amigos que realmente são como irmãos, né? E aí, eu comecei a pensar muito nesses caras. Que esses caras precisavam conhecer Jesus igual eu estava conhecendo. E eu acreditava que a palavra de Deus, ela realmente ia funcionar. Não fiquei muito tempo em Alfenas. Todo final de semana, Maurício, eu tinha uns caminhoneiros, às vezes da própria cerealista que vinha para cá, ou alguns amigos que a gente já tinha conhecido na estrada. Então, toda sexta-noite, como é uma cidade de safra, e aqui tinha várias cerealistas, então havia muitos caminhões indo e voltando sempre. Então, eu vinha toda sexta-feira para poder ir para a igreja. Nossa. E Legal. todo domingo à noite, eles voltavam para lá para carregar o caminhão, então eu voltava junto. E assim eu fiz EBD. Eu fiquei de abril até setembro em Alfenas. Mas vim para cá, fiz todas as aulas que o pastor Hugo dava na Escola Bíblica Dominical. Sim. Fiz todos os cursos que tinha de mordomia, Isso tudo na Igreja Batista... Batista Cidade Nova. Da Cidade Nova tradicional lá, certo? E aí, dia 12 de agosto de 90, então eu me batizei. Tendo cumprido com todo o currículo, porque tinha um negócio sério mesmo. Para batizar precisava ter... Não era assim, né? A gente, né? Você quer batizar hoje? Não. Para batizar, você tinha que fazer aquelas lições mesmo. E como o batismo era em agosto, de abril a agosto, eu fiz os 7 passos dos começando, 4 leis. Eu fui ganho com 4 leis espirituais. Legal. Já tinha naquela época e foi usada para mim as 4 leis. Depois o 7 passos, Certo. nova vida, né? Fiz todos eles. Aí, vida abundante, mordomia. E aí, eu aprendi que a miséria, ela podia sair da minha vida e eu viver uma vida de prosperidade, filho. E atrair essa bênção para toda a minha família ainda por cima. E eu acreditei. E isso aí eu fui assim, firme.
Eu acho muito legal ter todo esse conteúdo, assim, pra colocar já num novo convertido. Na sua época. Na época de hoje, sim, a gente tem bastante o pessoal colocando as 4 leis e tudo mais. Mas pra você ver, assim, você que tá em casa, a diferença, hoje muitas pessoas são convertidas até sem isso. E elas se perdem um pouco até no começo e falam, eu não entendo muito. E aí vem a questão do discipulado, acompanhamento e tudo mais. Mas você entregar um material, você entregar algo específico para a pessoa aprender quem é o Espírito Santo, uma transformação de vida, os 7 passos, tudo mais, é algo que já facilita, eu acredito muito, para a pessoa ser fundamentada e ser firmada em Cristo. É muito legal assim a gente ver que a geração passada tinha bastante disso. E é uma diferença enorme da nossa, que a gente não tem. A gente tem algumas outras coisas, tipo, na nossa igreja a gente tem o curso para novos membros. E o pessoal, é algo também legal. É algo que engloba bastante isso aí também, eu acredito. E a gente pode comparar, assim, bastante uma com a outra, assim. Porque é mais difícil a nossa não ler a Bíblia com tanto afinco que nem o pastor Beto lê. Que nem o pastor Hugo lê. Esses caras que são de uma geração passada, de 20 anos pra trás, eles realmente não tinham, que nem o pastor Beto falou, eles não tinham tecnologia, eles não tinham isso aqui, cara. Hoje a gente se prende muito, eu me prendo muito em criar conteúdo, em estar atrás de melhorar e tudo mais, pra questão de trabalho. Mas tem muita gente que desperdiça realmente a vida com o celular. Desperdiça a vida na rede social, cara. E naquela época eu imagino, cara, a pessoa pegar o primeiro amor, porque eu também já sou convertido, eu já fiquei naquele primeiro amor incessante e tudo mais, mas ainda tinha tecnologia pra me distrair. Naquela época não tinha, cara. Eu falava, cara, deve ser maravilhoso, assim. Você tá naquela paixão, você ter pessoas lá. Hoje em dia, naquela época também não tinha pandemia, não tinha nada disso. Algumas coisas que limitavam pra você estar junto com o pessoal. E devia ser incrível, cara, viver nesse tempo no quesito, assim, pra se firmar em Jesus. Eu acho que não é à toa também que vocês ganharam também bastante gente nesse período, eu acredito. Normalmente, na República, a gente tinha facilidade de levar muita gente para dormir. Porque não importa onde ia dormir. Mas normalmente, de sabadão, assim, os jovens da igreja, a gente tinha a oportunidade de ter a média de 40, às vezes até 60 meninos junto. E sempre tinha a casa de uma moça que também estava aberta para as meninas. Uhum. Graças a Deus eu tive uma oportunidade da gente morar numa república em que o pessoalzinho foi para a igreja. Os que eram dono da casa, os proprietários. Hoje eu tenho a oportunidade de discipular essa moça. Eles são discípulo direto meu na igreja, dentro dessa visão que a gente atua do discipulado. Sim. A Marcela do Gildo. Ah, é? O pai dela era o Carioca. Tinha o Bar do Carioca lá no Jardim Pérola. Ali perto da Praça do Rapadão ali. Sei. O seu Hélio, né? Hélio e a dona Vera. E a Marcela, a Elaine, o Marquinhos. Inclusive o Marquinhos está morando bastante por ele, está internado. Estamos aí na busca ao Senhor. Foi desentubado ontem, graças a Deus. Estamos orando para ele voltar para casa aí, né? Que benção. E eu tive a oportunidade e sempre quando os jovens, naquele período do Molon, aí saindo um pouquinho da Cidade Nova, falando um pouquinho de mover do Espírito Santo, fevereiro de 91, veio esse mover. Um mover tremendo, Maurício. Hoje a gente conta nossas histórias, porque a nossa vida era orar no mato. Uhum. Mas só que, o Maurício, vou falar uma coisa pra você. Quando a gente falava que a gente ia orar, hoje é quinta-feira, né? Você marcou comigo, eu fiquei o dia inteiro, né? Ali, com temor e tremor. Eu falei, que sácio o Maurício vão fazer lá comigo, lá nesse... pra nossa geração, né? Não é moleza tá aqui, não. Pra mim, tem gente da minha geração que tem uma facilidade tremenda, né? Eu tava conversando com alguns pastores essa semana. O John vai ser consagrado pastor, Sim. Agora domingão. E eu tava aí falando com alguns pastores, né, Maurício?
Aí eu falando pro pessoalzinho, né? Faz um vídeo aí de 30 segundos, né? Vídeo de 30 segundos. Pô, pra nossa geração não é moleza não, né? Pastor Eibe, né? Falei com o pastor Eibe, né? Falei, faz um vídeo aí de 30 segundos, né? Uhum. Rapaz, ele já tá um cara que chegou nesse momento aí. O cara entendeu que tem que ser assim. Exato. Mas, rapaz, dali a pouco, Betão, né? O jeitão dele, né? Ô, Beto, né? Tô no Rio de Janeiro, né? Tô indo pros Estados Unidos, né? Mas até antes de eu embarcar, eu faço aqui com a Andréia aqui, né? E já envio aí pra você. Aí falei com um cara lá do João Pessoa, né? Que ele é casado com uma irmã, Uhum. do pastor Hugo. Sim. Apóstolo Cláudio. Sim. E apóstolo Sueco, né? Aí ele... eu entendi bem esse negócio de 30 segundos aqui mesmo. Eu falei, sim. Ele falou, não tem jeito. Ele falou, só pra mim cumprimentar já vai passar. Eu falei, esse lance aí dessa geração e pro pessoal da mídia ter essa facilitação é 30 segundos. Eu falei, Isso mesmo. eu sei que é difícil, mas você consegue sim. Eu também sei que é difícil pra mim. E eu que tive que falar pra todos eles, porque eu não tô falando pros jovens. Por exemplo, né? Eu falei com o Alex. Alex estava lá na concentração do Corinthians, né? Uhum. Eu falei, Alex, vai estar pra cá domingo, tal, vai ter o culto, o Jun vai ser consagrado. Ou não vou conseguir estar, hoje eu tô, né? O Corinthians vai jogar. Vai ter jogo. E eu tô na concentração. Falei, cara, manda um vídeo pra mim, né? Manda um vídeo pra mim. Aí, quanto tempo? 30 segundos, pra já. Então, Alex, Olha a diferença. outra geração, cara, né? Aí, fui falando, né? Pastor Arão, tá numa pegada boa Sim. já, né? Sim. Tá com Covid também, vamos Tá orar também? por ele, né? Tá saindo da quarentena, tá bem, não tá assim com sintomas graves, né? Mas tá terminando. Tá numa pegada boa, entendeu que o momento é esse. Exato. Mas assim, foram várias experiências legais, né? Falar com pastores até fora do país, né? E foi muito bom, assim, para mim, essa experiência. Então, Maurício, mover do Espírito. Vamos retomar aqui. Nós, em 91, pastor Hugo entendeu isso. Igreja, sabe, crescendo muito ali na Cidade Nova. Pastor ainda não tinha casado. Uhum. Pastor ainda não tinha casado. E ele já tinha evangelizado bastante gente da nossa república. Sim. Nós já estávamos bastante pessoas convertidas da república. E aí, ele entendeu o mover do Espírito Santo. E aí ele não falou nada pra gente, no sentido assim, de nos influenciar para arrastar a gente junto com ele. Pastor Hugo sempre muito ético. Maurício, até você falou um negócio agorinha aí que eu achei legal. Sobre a questão de crescer, de ter a oportunidade de ter classe. Mas uma das coisas que o pastor Hugo sempre teve, desde quando ele era jovem, ele não conseguia cuidar de todo mundo. Uhum. A igreja não tinha essa pegada de discipulado, não. Uhum. Mas o pastor colocava alguém. Ele colocava alguém para andar com você. Aham. Ele é o meu discipulador. Mas ele não deixou de pôr alguém. Tinha um cara na igreja, pensa num cara amoroso. Um cara que ele, sabe, amava ensinar as coisas básicas para qualquer um que chegava. O nome dele é Francisco, mais conhecido como Chiquinho. Ele ainda tenho, né, amizade com ele, às vezes já tive a oportunidade de conversar com ele recentemente. E esse cara me ensinou a orar. Ele orava assim, 4 horas, 3 horas, era o tempo que ele gastava de oração, Uau. sozinho. E ele falou, vou te ensinar a orar, e me levou junto com ele. Então ele falava, eu falo uma frase e você repete. E foi assim que esse rapaz me ensinou. Leitura da Bíblia era junto. Era junto. Um versículo cada um. Nossa. Muitas das minhas experiências de ter lido recordes de capítulos da Bíblia, alguns dos recordes são juntos. Você falou, o jovem de hoje que tem tantos acessos, às vezes, eu escolhi, Maurício Sassi, Uhum. fazer uma experiência com meus filhos. Sinceramente, eles têm defeito, como todo jovem tem. Sim. Tiveram defeito como criança, tiveram defeito como adolescente, o Rafa e a Bela. Mas uma coisa que eu ouvi quando eu não tinha filho, é como que algumas religiões ensinavam os filhos. Um dia eu ouvi o pastor Hugo falando uma coisa, ele falou assim, existe aí
o pessoal que segue aí o Alcorão, por exemplo, em que eles já fazem com que os seus filhos de 3 anos já saibam pequenos trechos Sim. do Alcorão decor. Aí eu falei, puxa vida, eu não era nem casado, não tinha... Eu falei, o dia que eu tiver filho, eu vou fazer meu filho com 3 anos decorar versículo. E o Rafael teve o privilégio de nascer primeiro. E aí, o pastor falou assim, sempre que ele fizer, presenteie. Dá um agrado Sim. que ele vai motivar a decorar outro. Legal. E eu comecei a usar essa estratégia com o Rafael desde os 3 anos de idade. Ai, que legal. Deu certo. Com 10 anos, eu tracei a meta que ele tinha que ler a Bíblia inteira. Uhum. Aí, hoje o Rafa tem 26 anos. O Rafa já leu a Bíblia 27 vezes. A Bela, hoje ela tem 20 anos. Aí você fala, a Bela e o Rafa são iguais? Não. Mas a pegada era, no mínimo, ler a Bíblia uma vez por ano. Sim. E eu fiz essa experiência, Sassi. Você vai ter filho. Sim. Quer uma dica? Com certeza. Segue essa. Versículo, decor com 3 anos. Presentei. Legal. Você fala, você tá comprando. Não. Cada vez que meus filhos acabam de ler a Bíblia, 100. Rapaz. Hoje. Sem conta. Eu tenho condições. Deus me abençoou. Acabou de ler, 100. Tá na hora de aumentar, hein? É. Né, Rafa ou Bela? O que vocês acham? Mas antes era 10. Ah, né? era já 10? foi aumentando. Poxa vida. O Rafa, filho, o Rafa já levou 200 meu já esse ano. Rapaz. Já leu 2. Já leu 2 e tá aí com meta pra 4, né? Então, pode aumentar aí. Segura. Não aumenta não que você vai ver. Eu acho que tem que aumentar, hein, Rafa? O que você acha? Então, o pastor Hugo sempre foi muito 10 nessa pegada de motivação, discipulado, incentivo, quando a igreja nem tinha essa linguagem. Uhum. E nós vivemos isso. Então, Cidade Nova, 90, abril, pastor Sim. começando seu ministério, primeira igreja dele, solteiro, para nós uma benção, porque ele estava muito... E aí Bem ele, próximo, né? aí ele conseguiu arrastar a gente, né? Eu tinha... A hora que eu voltei de Alfenas, em setembro, aí eu já tive a oportunidade de ter mais tempo, entrei na Fibra, né? Uhum. Aí era turno, então... Só que o pastor Hugo era assim, Sassi, não deixava dormir não, filho. Que horário você tá? À noite. Então, à noite é das 10 às 6 da manhã. Certo. E que hora você chega? Falou, o ônibus sai da Fibra, tal, 6h45 a gente tá em casa. 7 horas, 7h30, o pastor Hugo tava lá, filho. Cupomzinho. Pãozinho nada, chamando você pra ir fazer visita. Entendeu? Então, a nossa... Aí eu falava, mas tem que dormir. Ele falava, não, vamos fazer a visita primeiro, depois você volta e dorme. Rapidinho. Você vai trabalhar só 10 horas da noite de novo. E assim... Errada não tava. Foi muito bom. Cara, eu tenho, né? É pouco tempo pra gente contar a história aqui. Sim. Mas essas coisas... E aí eu falo pra vocês, hoje eu tenho 53 anos de idade. Vou fazer agora, manda um presente. Gente, fica tranquilo. 22. Então, 53 anos. Aí você fala, e aí? A maior bênção de ter sido cuidado assim é poder dar uma resposta hoje para muitas pessoas que a gente tem acesso. Então, mover chegou e aquele mover tremendo. Nossas experiências de orar no mato, como eu estava dizendo agorinha, Sim. falar que ia, Sassi. Não importa se chovia. Não mudava nada. Hoje as pessoas mudam muito, né? Isso é verdade. Esfriou, choveu. Sim. E tem se você ficasse pensando muito, e era tudo a pé. Mas o cara que às vezes ia te passar na sua casa, ele não morava na rua que ia passar em frente da sua casa. Ele morava, eu morava no Pérola, Certo. Rua do Arroz, perto da Praça do Rapadão ali. Aham. O pastor Taíde, na época não era pastor, ele falava, vamos orar lá no mato, onde é hoje o Conquista, onde é o Conquista ali, né, Zumbi dos Palmares ali, para baixo do Planalto do Sol. Sim. Tá tudo cheio de casa. Ali era muito, muito gostoso, né? As árvores, os ambiente, buracos que tinha lá, os ambientes para orar, era muito gostoso. As cavernas, aquelas árvores, né? Que a enxurrada deixava só a raiz para fora. Aí quando você escuta nossas experiências que a gente conta, era nesse ambiente ali do fundão do Zabane ali, do Europa 4, né? Sim. É isso, hoje o apóstolo Claudião da época, o Taíde da época. Ó, vamos orar hoje 10 horas. Fih, eu tinha experiência que esses caras falavam, meu Deus, olha o temporal que fez.
os caras saíam de lá, porque eles moravam no Zabane. Aham. Então eles subiam no Pérola, naquele pé d'água, de a pé. Aí falava, olha, já tá chegando 10 horas, você não chegou lá ainda, era pra chegar. Falava, olha a chuva, achei que você não ia. Ele falava, como é que é? Nós falamos pra quem que a gente ia orar? Rapaz. Não foi pra Deus? Então não importa se choveu. Uau. Ó o raio! Olha aí, caindo o raio aí. O louco, cara. Ele falava, nós vamos lá. E é aí que a gente pode contar a nossa experiência hoje de mover do Espírito Santo, em que chegava lá, aquela enxurradona vermelha, naqueles buracos, e a gente lá orando. E a gente pode falar que nós temos experiência de ter visto raízes de árvore brilhando, né? De ver folhas brilhando no fundo do buraco com a enxurrada suja, aquela água ficar cristalina. Aí você fala, isso existe? Olha, tem muitas testemunhas junto. Uhum. Se fosse sozinho, tinha alguém que falar assim, ó, para validar isso aí é muito difícil. Nós estamos aqui, né? Uhum. Falando para quantas pessoas? Muita gente tá assistindo agora e pode nos assistir depois. Sim, sem dúvida. Meu Deus, é muita coisa legal. Que legal. E já tentaram provar, viu, Maurício? Já? Falar, não, isso aí é o fósforo, né? É a Fósforo. decomposição das folhas, e o fosfato, mas isso juntando com a luz da lua, e bate ali, e por isso que brilha. Posso falar uma verdade para essas pessoas aqui? Deixa eu finalizar aqui. Então, Aham. baseado nos cientistas de plantão que sempre estavam escutando a gente contar a nossa experiência, Aham. nós pegávamos folhas e graveto e levava para casa, onde não tinha luz de lua. Hã? Simples assim. Abria a Bíblia, jogava os gravetos e as folhas em cima dela e vamos orar. E acendia. Que maravilha, rapaz. Com a luzona apagada, tudo assim, as folhinhas voltavam a brilhar. Mas era gente cético do mundo ou era gente cético da igreja? Tinha dos dois lados. Pessoa que nos escutava, que não frequentava, que tinha dúvida acerca dessas experiências maravilhosas que Deus trouxe. Aí você fala, esse mover ainda tem hoje? Eu acredito que ele tenha hoje. Uhum. A gente não vive a intensidade que nós vivemos 91, 92, a nossa época. Vocês eram jovens na época. Jovens, né? Ah, quando tem jovem reunido com vontade Aê. mesmo, acontece coisa sobrenatural. Sim. Fala aí, Sassi. Sem Vocês dúvida. dois, vai lá. Rapaz, eu já Sem tive dúvida. experiência Fala, assim, fala aí. bastante, pastor. Vocês são novos. Questão do que, ó, falar uma experiência minha de cura, assim, que muita gente não acredita, cara, mas se você que tá me ouvindo aqui, você é crente, você acredita em Jesus, você acreditou num cara que morreu e ressuscitou. O que eu vou falar agora, o que ele falou agora, de um negócio brilhar pra uma pessoa que morreu e ressuscitou, não é nada. A gente tava no Reverse School, a gente tava com um mover, assim, muito intenso nos cinco ministérios, e eu tava ajudando o pessoal, liderando não liderando assim, mas ajudando o pessoal, porque eu sou do Ministério Profético, e apontei uma direção pro pessoal do Ministério Evangelístico. Falei, ó, ora por essa menina aqui, ó. Ela tinha um problema no olho, de um grau muito pesado de miopia. Ela tinha, acho que era 6, 8 graus. Oramos. Essa menina depois foi pro congresso, na mesma semana. Ela falou, viu, muito obrigado pelo que vocês fizeram. Eu falei, mas o que a gente fez, assim? Eu não tinha lembrado, esqueci. Ela, meu grau diminuiu 2 graus. Eu tinha que fazer uma cirurgia depois, porque tava aumentando demais. Uhum. Ia ter complicações. E porque a gente orou pelaquela menina, Tremenda. diminuiu 2 graus, cara. Aí. Olha que benção. É isso mesmo. E depois disso, pastor, que você viveu todo esse mover do Espírito junto com o pastor Hugo, junto com o pessoal que convivia ali com você naquela época, como que foi as direções aí até você ser ungido pastor? E esse momento da unção de pastor, né? Quando vocês foram ungido pastor. 93, pastor Hugo estava para ir embora pro Japão, já casado, casou em 92, né? 91. Aham. Seite já tinha nascido, 92. E em 93 o pastor, mediante o trabalho da igreja, não tinha como manter todos aqueles pastores que nasceram naquela geração. Sim. Uhum. E eram bastante. Esses nomes que eu tô falando aí, Sim, tá aí, é de tudo Cláudio, pastor. né? O bispo Vladimir, tudo Uhum. pastor, todos os caras. E tudo, uma boa parte, né? A oportunidade de crescer junto com o pastor Hugo, o apóstolo Zé Maria na época, né? Que era discípulo do pastor Hugo. O pastor Hugo ganhou ele para Jesus. Uau. E ele era o nosso pastor.
A gente chama de tenda, Aham. hoje complexo tenda, Sim. mas na época era uma casinha. A gente sempre fala, a casa do irmão Antônio Bicudo. O Tivoli, o shopping Tivoli, Sim. não tinha ainda. Ali era uma plantação de soja, sempre lavoura. Desde quando eu morei no Pérola, sempre foi lavoura. E esse pessoal, tudo dessa época, com muito desejo de evangelismo, mas um pessoal que amava crescer em Deus. Certo. Eles eram todos seminaristas. E essa motivação para nós jovens era grande. Uhum. E a gente olhava para eles, o nível deles de conhecimento, da palavra de Deus. Então, eles se tornaram uma inspiração para a gente. Sim. E aí, nesse processo, nasceu o pastor Hugo vindo para a Americana, em 93. Cuidou daquele grupo que hoje é a nossa igreja, Uhum. aqui em Americana. E aí, logo após, 94, eu fiquei um período lá na tenda ainda. Sim. Até o pastor Hugo veio para a Americana, ficou cuidando desse grupo de 22 pessoas que estava aqui. E aí a gente teve a oportunidade de ficar mais quase um ano. Lá é. lá na tenda. Mas com a vinda do pastor Hugo para a Americana, logo depois nasceu essa visão de ter um seminário nosso aqui, uma extensão de nascer o Seminário Batista com extensão do seminário CBN, lá do pastor Ernesto Certo. Tonini, de São Paulo. E aí, o acesso que se criou com a Igreja de Americana, nasceu uma ponte dentro da Convenção Batista Nacional. Certo. E aí, conhecemos o pastor Hilves, e ele era um cara bem articulado dentro do Seminário Batista Nacional. Sim. E aí nasceu, através do pastor Hugo, do apóstolo Zé Maria e desse pessoal, o seminário nosso aqui. Então a gente vivia de Legal. curso bíblico. Já Aham. trazia muita Uau. bagagem. E o seminário, sério, não era assim um negócio. Era, se você não tinha segundo grau completo, médio em teologia. Mas para ser um bacharel, Uhum. e o nosso alvo era ser um bacharel. Aí você fala, para ser pastor de igreja? Não. Mas o desejo de querer ser pastor na nossa geração era grande. Uhum. Imagino. Coisa que hoje, Maurício e Sassi, a gente não ouve tantas pessoas falando que quer ser pastor. Ah, eu tenho medo disso aí. Você tá entendendo? É ou não é? Com certeza. Nós Eu estamos- falo de experiência própria. Nós não estamos falando só para nós aqui Sim. nesse bate-papo, nós estamos falando para muita gente. Sim. E não é assim porque é filho de pastor, filha de pastor, que não quer ser por causa disso. Porque hoje mudou muito. Sim. A questão de uma família de pastor não é como antigamente, em que as pessoas falavam, não, meu pai sofreu muito. A gente tem batalhas e lutas? Tem Aham. sim como pastor. Mas uma coisa que eu estabeleci, e essa é a minha vocação. Eu sempre quis ser um pastor, e eu falava isso pro pastor Hugo, pro pastor Zé Maria na época, Uhum. que fosse um ajudante, um braço. Aham. Eu sempre quis ser isso. E é assim, dentro de uma questão ministerial, eu sempre quis estar junto com o pastor Hugo. Por isso que eu estou junto com ele hoje Sim. há 31 anos. Então, é o desejo de querer crescer, o desejo de querer, espiritualmente, ter conhecimento, isso nos fortaleceu muito na visão de querer o ministério, Uhum. de querer ser formado, se ia ser consagrado. Sim. Quando eu fui consagrado, eu já tinha feito seminário fazia tempo. Uhum. Eu já tinha feito seminário há muito tempo. Eu fui consagrado dia 31/12/2005. Me converti em 90. Na virada? 15 anos depois. No culto de virada? Assim? Mas não Pela- não teve aviso, não. O seu foi... Eu, o pastor Joel e o Franco. Eu sei a história. O pastor Hugo tava lá, né? Ele sabia. Conta pra gente como Eles- é que foi essa experiência. Pra nós, a nossa experiência é só daquele momento ali. Chamou nós lá pra fazer uma oração. Não teve o preparo igual o Jun, né? Sim. Mas chegou a ter concílio, essas Que coisas? concílio, rapaz. Conselho, Só ó, vem- vem. Sobe. O Jun nós apertamos ele ontem um pouquinho só, né? Sim. Mas assim, a gente entende que hoje, dentro da questão de fazer concílio, de fazer pergunta, é muito difícil para a pessoa ser pega de supetão, né? Aham. Mas a geração de vocês tem muito acesso, vocês conhecem bastante. Eu acho que o maior concílio hoje, os concílios que eu conheço concílio de 200 perguntas. Certo. É um concílio que praticamente ele pode ser, assim, falado que poucas pessoas serão aprovadas. Uhum.
Porque você dissertar alguns assuntos não é moleza, não. Sim. No sentido assim de agradar aquele examinador. Exatamente. Imagino. Não é fácil. Mas hoje a gente tem que fazer concílio. Eu acho que esse bate-papo aqui, quando a gente fala de algo prático, Uhum. a diferença que eu posso fazer na vida de pessoas através daquilo que Jesus fez na minha vida, Sim. isso sim faz toda a diferença. Nós estamos aqui, poderíamos estar falando outras coisas. Hoje o assunto é esse. Uhum. Mas uma coisa é a verdade. Se tiver alguém que está nos escutando, os caras têm que entender que Jesus pode transformar a vida dele. Sem dúvida. Então, quem está nos escutando, se ele já conhece, está passando luta, ele pode entender hoje que a verdade de João 8,32 é para ele. Conhecereis a verdade e ela vai te Ele libertar. liberta mesmo. Se ele deixar, Jesus transforma. Uhum. Porque a palavra funciona na vida daquele que crê. É verdade. Eu sempre, quando encontro a pessoa com mais limitações, Uhum. às vezes uma dependência química, às vezes uma outra luta, eu sempre digo, existe solução sem ser internado. Existe solução se você crê na palavra de Deus. Uhum. Porque eu acreditei e deu certo para mim e deu certo para vários amigos meus. Uhum. Hoje eu tenho, meu Deus, quantas pessoas eu poderia citar aqui que viveram as suas guerras e que Jesus transformou dessa maneira, Sim. através da sua palavra. Então foi nessa pegada que nós desejamos ser pastor e a nossa geração, nós somos muito pastores, né? Uhum. E todos nós temos que colocar no nosso currículo a influência do pastor Hugo, do próprio, hoje mesmo eu estava falando, agora antes de vir para cá, estava falando com o apóstolo Zé Maria, Certo. estava falando com ele e ter a honra de ter essas pessoas que são uma inspiração. Eles são pastores de igreja, Uhum. mas quantas pessoas esses homens já não impactaram? Meu Deus, Aham, né? Isso é verdade. Aonde é que essas pessoas já chegaram? E imagina hoje, né? Com isso aqui, tudo que nós estamos fazendo aqui, Uhum. com esses canais, com tudo que a gente pode fazer através da mídia hoje. É verdade. Então tá aí. E eu Legal. quero desafiar vocês, rapaz. Entender o chamado Uhum. é algo tremendo. Entender o chamado. Sim. Saber para que Deus te chamou. Eu não tenho pegada apostólica. Sim. Não tenho. Mas eu tenho uma pegada dentro dos ministérios, que são 5 dons. Uhum. E eu entendo. Deus me deu. Eu não fui ler a Bíblia para me tornar um cabeça grande. Já não, né? Já só ficar cabeçudo, né? Cheio de Uhum. conhecimento. Não, eu fui estudar para mim poder transmitir isso aí para as pessoas. Sim. Então, a unção do mestre, eu entendo ela. Não sou profeta, Uhum. mas eu tenho a unção de evangelista? Também não, mas eu evangelizo. Uhum. Sim. Não sou profeta, mas libero palavra para muitas Uhum. pessoas. Não sou pastor, mas cuido de gente. Não preciso ter, não tenho uma igreja, mas eu Uhum. quero ser uma bênção na vida do pastor Hugo sempre. Sim. Imagina. Enquanto eu puder estar com ele, é agora. Ah, tá transicionando. Continuo sendo uma bênção. Tudo que eu puder fazer para ser uma bênção na vida dele. Esse dia eu desencanei, né? Porque eu achava que eu fui do pastor Hugo, eu tinha que ser, né? Eu até contei isso na Certo. igreja já, né? Ó. Porque eu tava assim tão tenso, né? Eu falei, eu tenho que ser o cara, né? O pastor Seite tá vindo aí, né? Jovem, né? O que eu fui pro pai dele, eu quero ser para ele também, né? Aham. Aí eu fui falar isso com um pastor da minha idade lá, que anda com o pastor Theo, pastor Tito. Aham. Aí eu falei pra ele, falei assim, olha, eu entendi um negócio, que a mesma coisa que eu fui pro pastor Hugo, Uhum. eu devo ser pro pastor Seite, né? Aí eu saí, aí uma pessoa tava passando mal, tinha perdido a criança, fui lá, orei por ela, né, Sim. por telefone mesmo. Aí voltei. Quando eu voltei, ele falou assim, ó, eu tava falando de você, viu? Aí eu falei, você tava falando de mim, né? Ele Aham. falou, ó, eu vou falar pra você. Eu tenho a mesma idade que você, esse pastor lá de São Sim. Paulo, da Zion. Ele falou assim, eu tenho 52 anos igual a você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você falou aquilo ali há uns minutos atrás. Deixa eu falar um negócio pra você. Você não vai ser nada daquilo lá, não. Na frente de todo mundo. Não, e sim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não tô entendendo, né? Aham. Aí ele falou assim, Compreendo. não, ele não quer você. O pai dele queria você. Uhum. Nossa. O pai dele queria você. Tomou um choque, pastor? Na hora, Aham. tomei. Só que foi libertador. Virou chavinha. Na hora, virou a chave.
Sassi, desencanei. Olhei para ele assim e falei, tô livre. Vocês Legal. são aquilo que ele precisa. Exato. E ele mostrou, tinha um jovem dos Estados Unidos, Uhum. uma moça de Portugal e um outro de São Paulo mesmo. E aí ele falou, sabe quem que o Theo quer? É esses daqui, ó. Entendi. É eles. Esses caras tá pronto para essa hora. Eles estão prontos para esse Aham. momento. E é hoje o que eu penso. Fomos almoçar, eu fui convidado para o almoço. E a hora que eu estava almoçando, Maurício, nós estávamos falando de mover do Espírito Santo. Aquela moça de Portugal, ela, um momento assim, ela olhou para mim e ela sinalizou que queria falar alguma coisa para mim. Aham. Aí, no momento que eu chamei o John, falei, John, vamos embora. Eu preciso ir, tenho compromisso. Ela falou, pastor, tem como o senhor vir aqui? Aquela moça, é a primeira vez que ela estava me vendo. Ela é de outro país. Mas um jovem no mover do Espírito Santo. Que é o que você contou agora uns minutos atrás aí, Sim. quando você estava lá na escola. Ela está numa escola. Eles vieram para cá, para Zion, para fazer uma escola. Sim. E é isso que a gente tem que motivar. Esse momento nosso aqui Uhum. é para ser incentivador, inspirador. Com certeza. Então, ela falou assim, Deus pede para mim te falar um negócio. Uau. Rapaz, A perna. ela nunca tinha me visto, mas ela falou algumas coisas para mim que Deus sabia que eu precisava para aquele momento. Uma moça de outro país, mas por ser de Portugal, deu para Deu pra entender, não entender. precisava de intérprete. Sim. E ela disse tudo que eu precisava escutar, porque vale a pena servir Jesus. Mesmo com 31 anos já servindo, eu falei, obrigado. Fui pro carro, junto com o John, mas que tarde satisfatória. Saber que Deus cuida de nós de uma forma tão especial. E aquele dia lá, Deus respondeu muitas coisas com aquela moça, com o que ela me disse. Uhum. Diante de tantas coisas que eu já fiz, mesmo sem ser pastor, Sim. depois sendo pastor, e o que eu estou vivendo hoje, e o que eu posso ser ainda, na questão de agradar a Deus. Uau. A frase do pastor Hugo, que é muito forte, que eu amo ela, sempre foi essa, glorificando a Deus e abençoando vidas. Não vamos pegar essa pegada e tem que continuar para sempre. Exato. Tudo o que você fizer, tem que glorificar a Deus É verdade. e abençoar a vida. vidas. E muita gente ainda que não se converteu, não conheceu Jesus, nós tivemos uma experiência transformadora, né? Uhum. Nós que viemos de fora, tivemos uma vida normal no mundo, né? Vamos se dizer. Não nascemos em um lar cristão, assim, né? Sendo debaixo de uma doutrina cristã. Nós fomos impactados, fomos transformados e isso mudou a nossa vida desde ali. O que o pessoal de fora não consegue enxergar era uma visão que eu tinha também antes de eu me converter, que era isso. Poxa, se eu for para a igreja, eu vou lá, lá todo mundo é certinho, todo mundo tem aquele palavreado normal, glória a Deus, aleluia. E aí, com o tempo, vou ficar normal. Vive uma vida normal, vou de domingo e tudo mais. Beleza. Só que o pessoal esquece que essa transformação que Jesus faz, ela continua, ela não é instantânea. Em alguns momentos ela é instantânea, igual a sua conversão transformou, pum. Minha conversão na Coreia, Jesus virou uma chavinha, tum, na hora. Mas todo o processo da nossa vida, até Jesus nos levar, a gente vai ser transformado, igual você. 30 e poucos anos já de convertido. Foi virar uma outra chave agora para você. Para essa geração. Para essa geração. De uma pessoa totalmente de fora que vem e fala, ó, é isso, isso, isso. Então, mesmo você tendo todo aquele conhecimento bíblico, tendo toda a experiência como um pastor, conhecendo vários erros seu que você já mudou do passado, vários erros de outras pessoas que você cuidou e você tomou cuidado para não tomar esses mesmos erros também. E aí você olha e fala, cara, mesmo assim eu continuo sendo transformado dia após dia. Essa vida cristã, essa entrega que a gente tem, ela é uma transformação diária e ela Sim. é contínua. O tempo pode passar e sempre a gente vai ter algo que Jesus pode transformar na nossa vida. É isso que é impressionante. Ouvir isso do Senhor ainda mais
esse impacto, né? Igual o Tito disse pra você, né? Você sempre achando aquilo e aí você toma esse choque. É verdade, né, meu? Porque é algo que foi transformador, assim como o senhor disse, virou uma É chavinha. uma pancada na hora. Né? Não, sem dúvida. Imagino. Ah, imagina, eu gostei dele, Stassi. É, Ele é muito direto, cara. eu não conheci Ele ele. olhou assim, ele é japonês também, né? Aham. Japonês Eu é acho que você brabo. tem algo com japonês, hein, pastor? Ele olhou assim e falou: ele não quer você. Rapaz. E eu pensei que o Seite queria. Não, você deve ter pensado assim, Pensei. poxa, mas será que o Nossa. Seite falou alguma coisa pra ele de mim que eu não tô sabendo? O Seite assustou. Ele conhece eu, né? Sabe que eu sou meio colérico, né? Sim. Aí eu olhei pra ele, aí ele continuou falando. Aí ele apontou aqueles jovens e falou assim: é eles que o Theo quer. Esses aqui, ó. Entendi. Eles são, o momento é deles. Aí ele falou assim: se chamar eles 2 horas da manhã pra fazer alguma coisa, eles têm que sair, eles saem correndo, eles estão nessa pegada. Ele falou: se chamar você, eu falei: depende. Depende. Tem que ser muito grave. Eu já saí, Sim. porque era a minha hora. Ficou fácil entender transição. Uhum. Desse jeito, sim. Aham. Hoje eu tô ensinando meus filhos, né? Algumas coisas que faz parte da questão familiar. Sim, Que eu preciso transmitir para eles, né? exato. Pro futuro deles, dentro de um legado. Uhum. E é gostoso, né? Quando você tem todos esses princípios sendo aplicados dia a dia. Você consegue fazer uma leitura correta do que você não teve, Ivan Maurício? Daquilo que te faltou? Para você não ficar doente na alma. Uhum. Você ficar um cara curado, desencanado e ser feliz. E conquistar. Se você olhar para trás e pegar algumas coisas, você vai falar, pô, você vai ficar escravo de situações, Sem sentimentos. dúvida. Não. Hoje a gente tem que ensinar até vocês. Quem foi que mandou para mim? Eu vou apertar o pastor lá no assunto livre-arbítrio. Foi você, né, Maurício? Depois na conversa aí. Nós vai ter que fazer um outro, pastor, falando disso e de outros assuntos mais Com polêmicos. certeza. Já alimenta, alimenta a turma aí que nós temos muita coisa para falar, né? Ah, com certeza. Mas tem que ser mais sessões, né? Sem Tem, dúvida. com certeza. Eu senti um negócio aqui pra falar. Ô, Noah, você consegue dar um foco aqui em mim? Eu senti muito quando o pastor tava falando. Na questão pastoral, a gente tava comentando bastante. E eu tenho um chamado profético, eu tenho meu ministério, é um ministério profético da minha vida pessoal. E eu sei que tem algumas pessoas assistindo nossa live e eu senti de alguns jovens que desistiram da vontade de ser pastor, do sonho e dos projetos de Deus no coração de ser pastor. Cara, se você tá me ouvindo aqui, ou você vai ouvir depois, vai estar gravado, isso aqui vai estar lá no canal. Cara, Deus tem uma coisa pra você nessa noite, cara. Não desiste do seu sonho, não desiste dos propósitos e dos planos de Deus que fez pra sua vida, cara. Verdade. Você sabe que o caminho é difícil, a gente conversou aqui bastante. É difícil, é uma profissão, assim, é um ramo que você... Pra seguir, você tem que ser realmente firmado em Cristo de um jeito sobrenatural, de um jeito muito intenso. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que isso vai se realizar, cara. Não se desmotive no chamado pastoral. Eu clamo isso pra você e pra minha geração aqui que está me escutando agora. É isso aí. É isso mesmo. Isso aí eu senti mesmo, cara. Não foi algo que o Espírito Santo tocou no meu coração. Me desculpe aqui até. Isso não é algo assim... Fique em paz, Maurício. Esse aqui é o seu podcast, É o cara. meu podcast. É o nosso podcast. Fique em paz. Maurício e Sassi. Na nossa época, falar que queria ser pastor não era fácil, não. O jargão era ruim. Uhum. O jargão era ruim. Não era moleza, não, filho. Porque até pros seus filhos, né? Falar do seu pai. Sim. Ou você mesmo falar. Então, hoje mudou muito. Mudou muito. Eu digo na questão, diminuiu muitas coisas, no sentido daquilo que pesava quando você falava da questão ministerial. Uhum. Então, hoje, a gente tem que entender o seguinte, independente do que alguém possa pensar a respeito de você ter o chamado, independente daquilo que você poderá escutar, se você estiver fazendo a vontade de Deus, é tudo que a gente tem que entender. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, nada vai me abalar, vai me afetar.
E olha que a gente enfrenta a batalha, luta. Poxa Igual o vida. Sassi falou. Quantas coisas a gente tem que mudar ainda, né? Ah, e já leu a Bíblia tanto e tem que mudar? Tem. Ah, você já orou tanto, teve tanta experiência, ainda tem que mudar? Tem. Se você Gente. vê que não tem, aí é um negócio preocupante. Com certeza. Não, Aí é. é preocupante. às vezes eu sento com os meninos assim, meus discípulos e tudo mais, eu começo a pregar muitas coisas pra pros meninos. Eu acho que eles olham assim e falam, mas esse menino é santo. Não pode ser, porque ele prega tanto, ele fala tanto assim, com afinco de algumas coisas. Eu falo, cara, eu sou como você, sabe? É difícil também estar aqui. É difícil pro pastor, assim, ter essa questão, assim, de transmitir algo sempre pra pessoa. Muitas pessoas falam, é moleza em ser pastor, é só você estudar a Bíblia, é só você estar lá no culto de domingo. Muitas pessoas têm essa visão, assim, porque não sabem muito bem como que foi pra essa pessoa chegar lá, o tanto que ela se esforçou, o tanto de luta que ela teve, o tanto de renúncia pessoal que a pessoa tem que ter pra ser um pastor. Não é fácil. Igual vocês falaram, olha, o assunto sobre a liberdade de escolha, Uhum. que é o livre-arbítrio. Né? Pode ser falado dele biblicamente, ou pode ser falado dentro de uma questão da ciência, saindo da religião. Mas uma coisa é certa, você tem que querer. Uhum. Não é assim, alguém fala, você falando que você já leu a Bíblia tanto, claro, eu estou falando de 31 anos. Mas você falou a verdade. E as renúncias? Eu tive que querer. E hoje é difícil? Não. Lá atrás também era difícil. Era difícil ter Bíblia. Rapaz, você acha quantos anos fiquei com a primeira Bíblia? Sem ter possibilidade de ter a segunda. E hoje você olhar que você tem versões e versões gratuitas. Aqui. Uhum. Eu gosto ainda de grifar, eu gosto de anotar. Aí você fala, mas tem como fazer tudo aqui? Não, tô falando que eu gosto ainda de papel, Aham. a escrita. Eu ainda gosto, e gosto muito, e gosto de carregar ela, tá ali. Até pensei que vocês iam me sabatinar, né? Eu falei, eu vou levar, porque aqueles dois lá, falei, vão detonar comigo Vai lá. ter um episódio. Falei, vai ter. que eu não sei onde tá, ainda que eu procurei decorar versículo. É outra coisa, tem que querer. Sim. Quando eu falei no início da minha conversão, que eu era jovem, eu me inspirei num cara que eu vi ele pregando, ele falou 63 versículos de cor na palavra dele. Rapaz. É que aquele tempo podia pregar 1h e 15, né, de pregação. Uhum. Hoje as mensagens encurtou, né? A gente tá falado para falar 35 Na minutos, Argentina me falaram... em 40 2000 minutos, né? Hoje Tá bom também, né? Tá ótimo. Uhum. Mas a hora que ele terminou a mensagem dele, ele chama Valdemar, irmão Valdemar Ogbeni. Mas a inspiração é que ele falou de cor. Ele não olhou na Bíblia. E ele falou e citou. Como diz Paulo, falando a Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E assim ele falava rápido, ele era muito assim, enérgico, Certo. apesar de ser um homem de idade. Não era jovem, não. Era um homem, um senhor já. Hoje, meu Deus, né? Então, terminou, eu falei assim, irmão, como você faz para saber tudo isso daí? E falar sem olhar? Uhum. Porque foi o primeiro que eu vi. Era no início. Eu conheci ele já no início do mover do Espírito Santo, lá no Molão. Certo. Na casa do irmão Antônio Bicudo, né? Uhum. Onde tudo começou no mover do Espírito Santo, lá no Molão. E aí, ele falou, vai lá em casa que eu vou te mostrar. Eu estava trabalhando de manhã, eu cheguei do serviço, tomei um circular e fui lá no São Luís, ali no Jardim América, Uhum. do lado de São Luís, ali onde ele morava. E quando eu cheguei em frente à casa dele, eu bati palma, ele me chamou, porque tinha um terreno vazio, com alguns pés de mamona, Certo. algumas plantações, bananeiras. E ele estava lá, tinha uma mesinha de madeira rústica, que ele mesmo tinha feito, e lá estava ele com um punhado de caneta, reguinha e algumas versões de Bíblia. Aí ele falou assim, ó, eu faço assim, ó. Todo dia eu escrevo um e coloco no bolso. Mas é só aquele, é um. Uhum. Aí eu falei, sério? O senhor escreve um cedo?
eu escrevo um cedo e coloco no bolso e falo ele o dia inteiro. Eu termino o dia sem tirar ele do bolso, porque eu decorei ele. E quando eu leio, eu grifo por cores. Escolho temas, Certo. estabeleço cores. Hoje tem Bíblia colorida. Já. Aí a pessoa compra a colorida, já tá pintada, já tá, né? Ah, sim, Aí, tem umas assim. Aí não tem como você riscar, você já sabe que verde é isso, vermelho é aquilo, né? Exato. Não, o segredo dele, meu irmão, que alegria. Eu posso dizer que um dia eu falei 1000 versículos de cor por inspiração desse mano. Uau, que benção. Que homem, que inspiração. Só se é o próximo agora. É verdade. Amém. Hoje eu sei que eu sei mais de 1000, mas eu tive o prazer de ter essa inspiração. Aí você fala, entra à vontade? Claro que entra. Uhum. Não é impossível para ninguém. Eu me converti com 21 anos de idade e ia fazer 22. Jovem, morando numa casa cheia de jovens, todos nós da mesma idade, 20, 21, 22. Uhum. Assim era a nossa... Somos amigos até hoje. Desses 10, os 9 servem Jesus. Só morreu um. Nós temos, dos 10, um amigo morto. Naquela época ele faleceu? Muito evangelizado, ele voltou para Rio Preto Uhum. e se envolveu em algumas situações que o dominaram Certo. e ele acabou se perdendo. Hoje nós temos alguns aqui em Americana, Uhum. serve a Deus na mesma igreja que nós estamos. Sim. Glória a Deus. Temos um que vai em outra denominação. Nós hoje somos 5 pastores Uau. dessa república. Da geraçãozinha da república. Porque um se tornou inspiração para o Que outro benção. e Deus foi abençoando. E alguns, né, aceitaram também o chamado ministerial. Tem Glória a presbítero, Deus. tem pastor. Não estão aqui com a gente. Aham. Né? Tem gente lá em Jales, tem gente lá no Mato Grosso. Em Urânia. Ninguém? Deles nenhum tá em Urânia. Rapaz. Pararam em Jales. Tem um que voltou para um sítio que pertence a Urânia. Olha só. É um deles. É o pastor Antônio. Antônio e pastora Luciene. São da Igreja Batista lá de Que Jales. massa. Vamos ver se eles estão aí escutando a gente aí. Um oi aí para eles. Legal, pastor. Que bênção. Fomos edificados, tenho certeza, com essa história. O pessoal que está lá em casa assistindo também ao vivo. Não tenho dúvidas de que essa história, esses testemunhos edificam a gente todo dia, né? Que nós temos a possibilidade aí de conversar com o pastor próximos, né? Somos bem acessíveis a ele e, é gratificante poder ter ele aqui e ouvir tudo isso. Pastor, queria pedir para você, para a gente finalizar, uma mensagem que você consegue enxergar, que você consegue ver hoje, né? Tudo aquilo que você passou e compartilhou com a gente, principalmente depois da sua conversão. Para esse pessoal, da minha geração, né? Eu sou geração já um pouco mais a média ali, né? Tenho 33, o Maurício 21. Então, para essa geração nossa que está chegando, porque a gente que vai assumir, né? Logo mais o posto aí, né? Logo mais a sua geração. Não assumir nada, não. A sua geração, com certeza, aí logo mais vai estar nos aconselhando como que nós devemos caminhar nisso daí. E o que o senhor diz pra gente? Qual que foi aquele ponto que você falou, ó, vai nisso que dá certo? Eu acredito que toda geração ela teve a sua oportunidade. Uhum. Seja na escrita, analógica, digital, tecnológica, Certo. TikTok, né? Tudo muito rápido. Grava aí uma mensagem de 30 segundos. Cara, mas falando de Jesus, Sim. Jesus é muito atual. E a Exato. palavra dele também. Então, o que eu diria? Nós tivemos a nossa oportunidade e ainda não estamos aí, né? Se aposentando, Sim. não. Nós vamos continuar. Mas o que eu posso falar é que vocês podem alcançar muito mais gente do que nós. Uhum. Isso eu tenho certeza. Uhum. Com aquilo que Deus está fazendo já na vida de vocês. Olha aqui que oportunidade. Certo. Hoje de manhã eu estava falando com alguns jovens como que a gente evangelizava no trem. Meu Deus, de estação em estação, orando por pessoas. Uau. E depois entrava no vagão e pregava no vagão
e orava Rapaz. pelas pessoas dentro do vagão. Agora hoje, quantas pessoas a gente está alcançando aqui? Verdade. Sentado, né, sem nem sair do lugar. Quantos dias eu pegava o ônibus, descia pro terminal, e o terminal é em frente à estação, Uhum. e lá nós ficávamos com aquelas filas enormes. Jovem, viu? Jovem, solteiro. Essa era a nossa oportunidade. Aí você fala, o que mudou hoje? Hoje, Deus pode usar vocês de uma forma tremenda para Sim, alcançar. com certeza. É nítido que ter um contato físico é muito bom. Uhum. Isso faz bem também. Sim. As oportunidades que Deus pode dar. Mas se for para falar que os desafios são diferentes, não, são iguais. Os desafios da nossa época, o desafio de vocês hoje. De como fazer essa mensagem chegar num coração, mudar a vida dele, transformar a vida dele. Então, é a hora de vocês. Essa é mais de vocês. Não estou aqui saindo fora, não. Jamais. Tem muita coisa ainda. Eu sento com o tio Cule. Tio Cule, 80, né, e poucos anos. Uhum. Da ontem estava lá falando com ele. Aí, orando por ele. Imagina orar por Uau. aquela sumidade e ter a oportunidade de acompanhar ele nesse tempo da vida dele. Uhum. Um homem que um dia, ele conta pra gente, né? Ele teve a oportunidade de, no mesmo dia, falar com Bill Bright, o que criou as 4 leis, Sim. e teve a oportunidade de também estar num lugar onde Billy Graham estava. Uau. Rapaz. Então, as experiências do tio são, assim, extraordinárias. E ele, então, é a inspiração para a minha geração. Uhum. Aí você fala, o que você fez? Eu tentei fazer o que o tio fazia. Porque quando nós conhecemos o tio, Uhum. ele era o pregador das 4 leis. Era um cara fenomenal na cruzada estudantil. Sim. Então, ele era a nossa inspiração. Hoje, você fez uma pergunta para mim. Uhum. Então, eu consigo falar para você de uma forma muito fácil. Do mesmo jeito que na minha época, eu olhei para o tio e olhei para outras pessoas que estavam falando de Jesus e mudando situações numa pegada diferente, Uhum. hoje vocês estão olhando para quem aponta também o norte. É verdade. E com todas as facilitações que Deus deu como oportunidade para a geração de vocês. É verdade. E vocês não têm que influenciar a gente. Tem uma galerinha subindo aí, não tem? Uhum. Tem. Você falou de quantos anos, Sassi? 33. E aqui, 21? 21. Aí, já temos aí, né? Uma boa diferença de idade, não é Sim, verdade? sim. 12 anos. Tá vendo aí? E o Maurício? Para quem que ele tá falando? Uhum. Você aqui já tá impactando uma geração para Uhum. trás. O Maurício já tá numa outra pegada. Por isso que às vezes o jeito dele falar, né? Uhum. Eu falei, será que eu vou ter que deitar na cadeira igual ele lá? Né? Porque eu assisto, eu acompanho o Maurício, viu, gente? Uhum. É verdade. Às vezes verdade. ele fala umas coisas que eu também falo assim, não precisava falar isso aí não. Ô, Entendeu? Mauricião, pô. A pegada do Maurício às vezes é entrevistar algumas pessoas com assuntos um pouco mais modernos e Sim. foge da realidade de igreja. Sim. Eu acho que ele tá, assim, dentro da questão de assuntos, ele tá diversificando, né? Sim, É nítido que a gente tem que ouvir. A gente ouve as opiniões de várias maneiras, né? é verdade. Mas a tua pergunta, eu não sei se eu respondi como você Sim. queria, mas uma coisa é certa. Nós estamos aqui para fazer a diferença e hoje aqui o negócio está bem distribuído. 33, 52, 21, né? Verdade. E o Noah? E o Noah? Hã? 27? É isso, produção. 23 o O Noah. Noah é o cara, hein? É. O Noah, dia 22, tá aqui com a gente. O Noah E a tá- Didi. O Noah tá chegando. O Noah... Dá aula, né? Dá É, aula de rapaz. tecnologia, essa era digital é com o cara aí. Esse menino é internacional, mais que o Sassi, se Vou- depender. Esse Vou- é. Vou escutar ele. É isso aí. Tremendo, Boa, Noah. tremendo, tremendo. Então, eu imagino como é que vai ser o Noah aqui falando. Uhum. Porque ele vai alcançar a geração de uma forma sobrenatural. Porque o assunto dele vai ser para aqueles que realmente tá chegando aí, ó. Exato. A alfa, né? Ah, Já tá vindo, já tem outra Já. aí, né? tem outra. Já tá nascendo, já. nem sei mais o que Já, que já, nós- já. Aquilo que Meu era, filho, eu nem sei que geração. vai aquilo ser, que era de preciso 10 estudar. em 10 anos, de 8, de 7, agora tá sendo quase de 9 meses, né? É tempo Verdade. de gravidez já, né? 9 meses. Cada 9 meses vai ser uma Muda geração. muito rápido, né? Muda.
Vamos fazer a diferença? Uau, Cada isso um aí. na sua aí? Sem dúvida. Cada um representando a sua? Exatamente. Só antes de encerrar aqui, é uma coisa que eu sempre falo para meus meninos. Que o pastor Beto falou que tem realmente diferenças de idade aqui, 31, 50 e poucos, 20 e poucos. Obrigado. Tem o Noah ali que já tem 68. E é uma coisa que também todo mundo quer crescer, assim, no meio de entretenimento, quer crescer também no meio da igreja. É muito bom você anotar pra saber. Saiba sentar à mesa com aquele que você influencia, com aquele que cuida de você e com aquele que está do seu lado. Porque às vezes a gente quer falar com um pastor, a gente quer falar com alguém que está acima da gente, cuidando da gente. E por mais que a gente sabe algumas coisas, a gente quer, às vezes, querer passar até por cima de um pastor nosso, a gente quer tratar com arrogância. Não, cara, você pode falar as suas ideias, você pode falar de um jeito amigável. É um jeito que eu falo com o Seite até, às vezes. Ele tem mais contato comigo assim, a gente tá mais caminhando junto. Que é você falar como amigo, respeitando também ele como pastor e tudo mais. Você saber falar com as pessoas. Porque às vezes você acaba descredibilizado. Às vezes você tem uma ideia ótima, às vezes você quer falar algo ótimo pra alguém, mas você acaba descredibilizando pelo jeito que você vai falar, na hora de se portar como uma pessoa. É um pastor e tudo mais, é uma pessoa. Mas entenda que ele tem também uma autoridade em Cristo, ele tem uma história, que nem o Beto falou que a história dele tem uma caminhada. Você tem que aprender a respeitar a pessoa que tá lá há mais tempo que você. Você tem que influenciar, assim, também a sua geração, o pessoal que vem depois. Mas aprenda também a respeitar bastante o pessoal que veio antes, porque eles têm caminhada. Eles têm história, eles têm coisas que você nunca imaginou passar hoje, que eles passaram já. Tudo bem? Isso aí. Muito obrigado você que já assistiu até agora. Deixa aquele like forte no canal pra ajudar a gente a chegar mais longe. Se inscreve se você ainda não é inscrito nesse canal, cara. Compartilhe pra mais pessoas essa mensagem aqui. Foi um bate-papo super legal, super edificante, com mensagem profunda aqui. A história do pastor é muito legal. E muito obrigado a todos que estão aqui. Não é igual a do Sassi, né? Não é igual a do Sassi, que é uma história muito doida. Rapaz! Ainda bem que tá dividindo em trechos a história dele pra gente conseguir assimilar. Sim. E pra finalizar, muito obrigado pela Docmus Produções, que está patrocinando essa live. Uau. Os melhores produtores de Americana e região, Noah.cr TV, o melhor videomaker, Luciano Docmus, o melhor produtor de conteúdo audiovisual que você pode ter com preço muito bacana, cara. Legal. Então, não perca tempo. Se você quer produzir com qualidade, vá atrás desses caras que você só vai sair ganhando. Beleza? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Valeu, valeu. Valeu, Sassi.